o Edmilson disponibiliza os slides a vocês, eu posso começar a fazer, na verdade, uma pequeníssima intervenção de 15 minutos. Na verdade, a ideia é exatamente situar o racionalismo crítico, mas diante de uma outra escola epistemológica, que na verdade é anterior, né, que é justamente o positivismo lógico, tá? Então, para a gente entender o Popper dentro de um contexto de discussão, né, que é essa transição, essa passagem de uma teoria do conhecimento para uma epistemologia, e que depois vai ser considerada, então, como, digamos, o nascimento ou o grande desenvolvimento que a filosofia da ciência passou a receber. Então, nós temos essa ligação justamente... Ai, obrigada, Edmilson, ficou ótimo. Nós temos essa ligação, então, entre... Hein, Débora? Aí quando você quiser mudar, só me avisa, aí eu vou passando. Excelente, tudo bem, sem problema. Então, nós temos essa ligação entre justamente o positivismo lógico e o racionalismo crítico. Você já pode passar para o próximo, Edmilson, que na verdade esse primeiro era só o slide, né, de apresentação. Foi? Então, foi. Ah, Então, nós temos esse antecedente importante, que é justamente o positivismo lógico, né? Então, só para nos contextualizarmos, o positivismo lógico, ele foi justamente um movimento filosófico e também científico, né? Porque desse movimento acabaram participando também não apenas filósofos como cientistas, né? E que se formou justamente nos anos 20, mas o Círculo de Viena propriamente, que é esse conjunto de pensadores, né, ele foi constituído principalmente a partir de 1929. E aí você tem, na verdade, uma ebulição, né, desse tipo de debate, que daqui a pouco eu vou deixar mais claro para vocês do que se trata, mas de qualquer maneira vocês têm, né, esse movimento sendo realizado em Berlim, Varsóvia, Linove, Cambridge, Oxford e Estados Unidos, né? E por que esse nome positivismo lógico? Porque, na verdade, o positivismo, né, viria dessa ideia, então, de uma rejeição da metafísica, e isso para nós, né, em termos de constituição de um pensamento científico, rigoroso, acaba sendo, digamos assim, o mote do positivismo lógico. E a parte lógica, né, o lógico do positivismo lógico, ele diz respeito justamente a essa questão de que o conhecimento, ele precisaria ser de alguma forma codificado, né? E essa codificação, entendam isso como uma espécie de tradução, né, na nossa linguagem comum, do nosso conhecimento, né, para uma linguagem formalizada, para uma linguagem que, na verdade, é uma linguagem de lógica formal, né? Então, alguns representantes desse positivismo lógico, só para a gente saber, né, não precisam gravar todos esses nomes, vocês têm, por exemplo, o Moritz Schlick, que é da Alemanha, e o Rudolf Carnap como sendo, digamos, os principais, né? Mas existem outros, como o Hans Reichenbach, tá? Então, você pode passando para o próximo slide, Edmilson. É só uma citação, né, de um livro do Molines, que foi recentemente traduzido aqui do Brasil, e que é muito bom, para caso vocês queiram, né, depois aprofundar essa recensão histórica, né, essa abordagem mais histórica. Então, vejam, a principal preocupação do positivismo lógico é a fundamentação filosófica sólida do conhecimento científico, acima de tudo na física, que parecia estar em uma crise conceitual com o aparecimento da teoria da relatividade, né? Então, é interessante a gente pensar esse movimento do positivismo lógico, que é justamente contra o qual o Popper vai se posicionar. Então, nós temos mais ou menos essa ideia, né? Uma filosofia com um espírito científico, né? Ou, se vocês quiserem, uma ciência com um espírito filosófico, né? Porque os representantes, então, desse movimento filosófico, mas também um movimento científico, né, de constituição do que seria considerada, né, uma forma mais contemporânea de compreender a ciência,
ela precisa ter, na verdade, esses dois níveis de preocupação. Então, já passando para o próximo slide, Edmilson, por gentileza, nós temos um momento, então, que a gente poderia caracterizar, né, depois dessa ideia de que nós precisamos, então, constituir uma filosofia científica ou uma ciência filosófica, né, com bases sólidas, né, numa linguagem formalizada. Nós temos essa ideia, então, de uma crise desse movimento, e essa crise desse movimento vai ser exatamente pontuada, entre outros autores, pelo Karl Popper, né? E essa crise ela pode ser caracterizada como uma crise de um raciocínio que era considerado importante para o positivismo lógico, que é justamente o raciocínio de verificar, né? Então, se nós estamos produzindo uma teoria científica geral acerca de algum fenômeno, né? Então, de alguma maneira, os positivistas lógicos, né, consideravam que é necessário você verificar essa teoria científica. Então, se considerava, né, que o verificacionismo é exatamente essa ideia de que as teorias, né, científicas expressam seu caráter científico quando apresentam leis ou postulados que são verificáveis. E como é que você verifica esses postulados? Então, eu tenho determinadas leis gerais, né, com um alcance mais abrangente, e a partir dessas leis gerais eu preciso extrair enunciados particulares. E serão justamente esses enunciados particulares que serão verificados, né? Na reunião anterior foi comentado, né, sobre a questão do problema da indução. E notem que existe, de fato, um paralelo entre essa crise do positivismo lógico, né, dessa ideia, então, de um verificacionismo, com o problema da indução que foi levantado lá pelo David Hume, né? Então, tentando ser bem objetiva, vamos tentar pensar um exemplo, tá? Então, primeiro um exemplo dessa questão do verificacionismo. Então, digamos que nós tenhamos um enunciado bastante geral, né, que todos os cisnes são brancos, né? Vejam que isso gera um problema do ponto de vista epistemológico, e o problema é o seguinte: é impossível verificar todas as instâncias observáveis, sejam essas instâncias observáveis do passado, do presente ou do futuro, que possa, de alguma maneira, verificar se esse meu enunciado geral, todos os cisnes são brancos, é um enunciado verdadeiro, né? Então, isso gera um problema, né, do ponto de vista do verificacionismo, que é em que sentido essa teoria geral ela foi de fato verificada, na medida em que eu não tenho como, de fato, né, verificar em todas as instâncias possíveis se todos os cisnes são brancos. Então, correlacionando isso com o problema da indução, que já havia sido levantado, como eu havia dito antes, por David Hume, nós temos, então, desde David Hume, essa dúvida, né? Uma consequência do problema da indução, que é exatamente essa caracterização da ciência como, né, extremamente ligada às instâncias particulares que nós podemos observar, né? Então, nós temos a questão de que o problema da indução tem uma consequência, e essa consequência é o caráter hipotético de nossos enunciados científicos. Então, mais uma citaçãozinha que eu não coloquei no slide, mas só para a gente entender um pouco esse problema da indução no Hume, né? Então, notem o seguinte, apenas me escutem, por gentileza, né? Início da citação. O raciocínio indutivo, notem, não é uma garantia de verdade. A partir de um número N de casos, né, de instâncias particulares, positivas, para uma hipótese geral qualquer, não se pode concluir a verdade da hipótese para o caso N mais 1. Tá? Então, um exemplo que a gente costuma dar quando fala desse problema da indução no David Hume, dessas instâncias particulares, né? Então, nós estamos acostumados, por exemplo, com o fato de que o Sol nascerá amanhã, né? No caso, hoje ele já nasceu, então já existe uma expectativa de que amanhã ele nascerá novamente, né?
Mas notem que, se o Hume estiver correto em levantar esse problema da indução, que é algo que vai influenciar também a crítica que o Popper vai fazer ao positivismo lógico, então nós extraímos daí uma consequência, que é justamente esse caráter hipotético dos nossos enunciados científicos. Então, de alguma maneira, o fato de o Sol ter nascido em todos os dias anteriores que nós experienciamos, nos cria uma expectativa de verdade de que o Sol nascerá amanhã também. Mas a grande questão é que para o Hume isso é apenas uma expectativa psicológica, né? Nós não teríamos como antecipadamente, no momento em que nós enunciamos que o Sol nascerá amanhã, nós não temos como ter uma certeza da verdade desse enunciado a partir do momento em que o Sol ainda não nasceu, né? Então, sem mais delongas, nós já podemos, né, com essa base, com esse antecedente histórico do positivismo lógico, passar para o racionalismo crítico do Karl Popper, porque aí a gente vai conseguir entender, e aí você já pode passar para o próximo slide, Edmilson, aí a gente vai entender exatamente qual é o sentido da crítica do Popper, né? Então, o racionalismo crítico do Popper, ele começa extremamente atrelado ao positivismo lógico, porque, na verdade, o Popper ele acompanhava esse movimento filosófico do Círculo de Viena. Então, notem que ele também está preocupado com algo que o positivismo lógico estava preocupado, que era essa distinção entre o que é ciência e o que não é ciência, que o Popper vai colocar também como uma questão entre uma diferença entre ciência e pseudociência, né? E aí é interessante que alguns exemplos de pseudociência que o Popper dá é, por exemplo, a psicanálise freudiana, é, por exemplo, o historicismo marxista, que são teorias que, por exemplo, para as ciências sociais e mesmo para a filosofia, são teorias extremamente importantes. Então, lembre-se lá do positivismo lógico que o modelo que se tinha de cientificidade, de alguma maneira, advinha da lógica formal, advinha da matemática, advinha justamente da física, e aqui nós estamos vendo, né, na continuação, com o racionalismo crítico do Karl Popper, uma imagem de ciência semelhante, né? Porque, de alguma maneira, ele também está procurando afastar a metafísica como ciência, né? Metafísica não seria ciência, e aí nós temos essa preocupação de distinguir, então, a ciência da pseudociência. Uma das obras do Popper que é muito importante para essa distinção é justamente Logik der Forschung, né? Que aí traduzindo para bom português, a lógica da pesquisa científica, primeiramente publicada em 1934, e aí nós temos, né, essa ideia que é justamente o Popper tentando formular uma ideia de ciência que leve em conta, né, que as hipóteses, na verdade, são sempre reconhecidas como essencialmente incertas, ou seja, os enunciados precisariam ser sempre refutados pela experiência. E com isso o Popper, na verdade, ele vai radicalmente se opor à ideia de verificacionismo. Ele vai colocar, então, que o princípio essencial para caracterizar o que seria uma teoria científica, uma abordagem científica, é, na verdade, um princípio de falseabilidade e não um princípio de verificabilidade, como era no caso lá do positivismo lógico, né? Então, eu acho que, assim, em termos de uma caracterização geral, né, do porquê que o Popper é um racionalista crítico, precisava justamente passar por essa questão de uma identificação desse antecedente, né? Então, voltando rapidamente àquele exemplo, né, de todos os cisnes são brancos, o que o Popper responderia, né, de acordo com esse princípio da falseabilidade? Ele diria o seguinte: bem, embora de fato não seja possível comprovar por enunciados empíricos, se esse meu enunciado geral ele é verdadeiro, e é verdadeiro para todos os casos observáveis particulares, notem o seguinte: basta uma instância de observação particular para que eu, na verdade, note que existe um problema na minha teoria geral. Então, se eu encontrar alguma instância particular, né, de que existe um cisne que não é branco,
E o interessante é que existe um momento, de fato, do desenvolvimento biológico dos cisnes que eles não são brancos, mas de qualquer maneira, né? Se eu encontrar uma instância particular, né, que me mostra, então, que essa teoria, esse enunciado geral de todos os cisnes são brancos, na verdade não é um enunciado verdadeiro, isso já seria suficiente, né, para eu falsear essa minha teoria geral. Isso em termos bastante simplificados, né? E aí, voltando finalmente, né, para conjecturas e refutações, e aí eu já estou me encaminhando para o texto que é o objeto principal, né, dessa análise que nós estamos fazendo. Então, no próximo slide, Edmilson, tem lá, né, a questão do conjecturas e refutações, né? Então, nós temos essa oposição entre o verificacionismo, né, como essa ideia de uma imagem unitária da ciência que se coloca, né, como centrada, né, a partir dessa imagem de verificação, né, das teorias científicas, o Popper como se opondo a isso, né, e colocando a fonte do conhecimento, né, isso você já vem lá na introdução a conjecturas e refutações, é a questão, então, que você tem, né, o Popper se caracterizando como um racionalista e como um empirista, né, exatamente porque ele considera que é importante tanto obter, né, da razão essa fonte do conhecimento, quanto da observação. E aí ele se alia a na verdade, a um otimismo epistemológico, exatamente porque ele considera, né, tal como algumas fontes gregas que ele vai citar depois, nessa introdução a conjecturas e refutações, ele vai considerar, então, que existe essa capacidade do ser humano de adquirir a verdade, de adquirir o conhecimento, a partir, então, de suas próprias capacidades. E aí, já me encaminhando para o final dessa brevíssima apresentação, apenas uma citação, e aí eu vou fazer uma citação, na verdade, da versão em inglês do Conjecturas e Refutações, tá, gente? É por isso que a página talvez não bata muito bem aí com a fonte que vocês utilizaram. Mas, de qualquer maneira, essa é uma passagem bem interessante em que ele afirma, né, aqui traduzindo, que o homem pode conhecer, então ele pode ser livre. Né? Essa forma que explica a relação entre o que o Popper vai considerar como sendo esse otimismo epistemológico e as ideias do liberalismo. Então, é por isso que o Popper, né, em algum momento lá principalmente talvez a partir do item 3 da introdução do Conjecturas e Refutações, ele vai colocar a importância de se autocaracterizar como um racionalista, como um empirista, e aí pensando essa questão das fontes do conhecimento, e como um liberal, porque para ele não há ciência, não há teoria científica, não há, né, essa construção epistemológica de um modo geral, se também não houver um ambiente de liberdade. Né? E é por isso, e aqui eu já concluo a minha breve apresentação, e é por isso exatamente, né, que ele se opõe à ideia de que a filosofia seria impotente, né? Mas impotente em que sentido? No sentido de que ela seria, de certa maneira, não teria influência nenhuma, quer sobre o pensamento científico, por um lado, quer sobre a política, por outro lado. Então, aqui eu já concluo a minha breve apresentação, né, e agradeço a oportunidade de fazer essa breve intervenção. E o último slide, na verdade, são apenas as referências, né, são as fontes que eu utilizei para montar essa pequena apresentação. Então, obrigada a todos.